Olá, meus amores, este é o canal Culto da Ancestralidade. Meu nome é Laís, eu sou sacerdotisa de Maria Padilha das Almas e seu Zé Pilintra. Eu tô aqui meio debaixo de uma árvore, tava tentando já gravar, escolher um lugarzinho melhor, mas hoje tá meio difícil. Tá um sábado aí do 9 de julho, sábado da nossa bela e rainha Oxum. Eu que sou de Oxum no Pará, tô aqui aproveitando, né, essa delícia da natureza que eu amo muito. Eu vim um pouquinho falar para vocês a respeito das qualidades de Oxum. Aproveitando aqui esse sábado maravilhoso e falar um pouquinho de como são essas 10 qualidades de Oxum, né, começando pela minha Oxum no Pará. Oxum Opará é a junção de Yansan com Oxum. É uma qualidade de Oxum que, na verdade, é uma fase que Oxum passa de guerras. Conta o Itã dela que é uma fase onde ela passava de muitas lutas. E realmente eram lutas e lutas e lutas que ela tinha que vencer batalhas em meio a campos. Oxum Opará é uma fase de Oxum em que ela vive com o Exu. E isso eu tenho uma afinidade enorme. Eu, como sacerdotisa de Maria Padilha das Almas, adoradora dos nossos Exus, é afinidade em cima de afinidade. Oxum Opará é uma qualidade de Oxum de que não tem tanto choro. É muito amorosa, sim, mas também é muito perfeccionista. Gosta das coisas muito certinha. Tem esse lado do feitiço, sim, de intuição muito, muito, muito forte. Mas também é uma Oxum guerreira, que não espera nada acontecer. Ela faz acontecer. E ela carrega um alfange e a cor dela não é propriamente que o dourado, mas sim, tem um pouco do dourado, daquele amarelo, né, que não pode perder. Lembrando que a cor de Oxum também não é só o dourado, assim como de Maria Padilha das Almas, não é só o preto, é às vezes também o preto e o amarelo, ou o dourado. E Oxum Opará carrega aquela coisa, aquele misto, que Yansan traz a cor vermelho. E Oxum Opará, ela carrega um pouco do rosa. Diz no Itã que é por conta das lutas. O alfange é uma guerreira nata. E nisso, no meio das guerras e lutas, aquela coisa da mancha do sangue e misturado com amarelo dá o tom de rosado. Assim como também Yansan Onira, que é uma junção de Yansan com Oxum. E uma tá ligada à outra. Uma tá ligada à outra. É muito bonito se dizer, muito complexo, mas é bem interessante a história de Oxum Opará. E eu me identifico bastante. Como que eu posso explicar para vocês isso? A parte de Oxum Opará é aquela mulher determinada, que busca, que sabe o que quer, que busca conhecimento através da magia, que não fica só naquela parte de vaidade, e engana-se também as pessoas que acham que Oxum é só vaidade. Oxum, ela tem aquela parte que não é do confronto. Oxum, quando ela é desafiada por alguém, quando ela é, de alguma maneira, ali interrompida ou desdenhada, né, vamos assim se dizer, desmerecida. Porque dentre os orixás, Oxum era sempre aquela que ficava para trás, sempre aquela que todo mundo achava que não se tinha necessidade da energia dela. E ao contrário disso, né? Muitas coisas, tem muitos itãs que se contam aí que a respeito de Oxum, pararam-se as criações, os animais pararam de procriar, as frutas e verduras, coisas até mesmo da terra, por conta que se reunia ali todos os orixás e deixavam Oxum de lado.
E ela, percebendo isso, ela se calou, mas ela foi fechando toda a energia dela. E é assim, pessoas de Oxum não são muito aquela coisa do confronto, como se dizem. Ah, eu sou de Ansan, então eu vou pra guerra. Não, nem Ansan também é assim, gente. É uma energia tão linda, tão maravilhosa dos nossos amados orixás, e as pessoas confundem um pouco, né? Propriamente dito assim, porque a gente tem afinidades. Tem coisas assim a respeito dos orixás que são contadas nos Itãs, que a gente tem aquelas afinidades. Mas não que o orixá vai ser igual nós humanos reencarnados que vão explodir. Eles são divindades, divindades que já evoluíram grandemente. Não tem esses erros e vícios de nós reencarnados. Então, a respeito de Oxum, eu fico encantada quando eu falo dela, porque eu admiro muito. Eu sei do valor do feitiço que ela tem. Oxum é a líder de Yami Oxorongá, e eu tenho forte ligação com Yami Oxorongá. Forte ligação. São coisas assim ocultas que me fazem aproximar ainda mais dela. Cada vez que eu estudo a respeito de Oxum, cada vez que eu conheço um pouquinho mais do fundamento de Oxum Opará, eu fico mais encantada. E toda vez que eu vou fazer ali um agrado a Yami Oxorongá, toda vez que eu vou fazer aquela invocação, eu me sinto muito, muito bem. Aquela energia, como que eu posso dizer? É diferente, é fantástico. As pessoas também têm aquele grande temor a respeito de Yami Oxorongá, mas pouco sabem, pouco estudam, pouco se aprofundam, né? É meio que falado também na Wicca que Oxum e Yami Oxorongá fazem respeito das tríplices, né? Diz lá atrás, pelo meu povo, pela ancestralidade, coisas que a minha avó contava na época assim dos escravos, que as tríplices eram na verdade Yansan, Oxum e Omonjá. Essas três junções que se formava Yami Oxorongá. Yami Oxorongá tem aquela coisa da energia das aves, né? Alguns colocam gaviões, outros colocam corujas, enfim, a energia de Yami Oxorongá, ela tá em qualquer ave, qualquer coisa que voa. Até na representação também da galinha da Angola, que é um grande agrado para Oxum. É um grande agrado para Oxum. Oxum, ela fica muito feliz de um corte de uma galinha da Angola, de uma cabra, por que não de um boi? Não é só Exu que gosta disso. Não é só Exu que se agrada com esse tipo de corte. Enfim, dentro da ritualística de Oxum, é um mundo fantástico, de muito feitiço. É claro, a gente não pode deixar de lado, né, a respeito de Yansan. Yansan é uma bela guerreira. Ela sabe lidar com os eguns, ela sabe lidar com os espíritos, aqueles mais trevosos, de energia mais densa. Somente o pai Omolu, né, que fica acima de Yansan, se tratando dos eguns, se tratando de espíritos negativos. Porque Yansan, ela tem aquela coisa, aquela magia, aquele ocultismo, assim como também Nanã, que lida com as almas diretamente. Mas o Molu é o primeiro de todos. Mas se tratando de orixá feminino, Yansan, ela tem um grande ocultismo. E Oxum Opará também. Ela é bela. E com maestria, sem discussão, sem o confronto, ela sabe lidar com tudo isso. Não é à toa que ela é líder de Yami Oxorongá. E um pouco falando também da nossa bela Oxum, eu digo para vocês que é um presente para mim, tê-la no meu ori. Eu nasci no mês de Oxum. Celular. Eu nasci no mês de outubro e eu tive um desencarne nas águas de vida passada. Isso é coisa realmente que, explicando, pessoas não vão entender. Mas eu tive uma regressão. E nessa minha regressão, sim, aconteceu.
nesta regressão aconteceu que ali depois do suicídio eu estava dentro d'água, né? E eu tenho um contrato kármico com o Omolu. Um contrato que lá no Orum eu me comprometi a estar dentro da espiritualidade. Então a energia dos orixás, a conexão que a gente tem com os orixás é muito importante de ser cultuada, muito importante. A minha ligação com o Omolu, ela é muito presente, ela é muito afetuosa. Eu sou completamente grata ao Omolu. Toda vez que eu prometo, eu falo assim, eu vou falar a respeito de Oxum, mas eu acabo falando de Omolu. Porque eu sou das almas, eu sou de Exu, eu sou de Oxum, mas os dois estão ligados à minha vida. E eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. Porque quando a gente tem ali nosso orixá presente como ancestral, você pode sim cultuar, você pode cultuar muito bem essa energia. E são coisas que vão crescendo, que vão florescendo. Eu sei que o Omolu, de tão presente que ele é na minha vida, de tão linda essa energia que eu tenho com o Omolu, já foi ligada e encaminhada, propriamente dita, Maria Padilha das Almas, a minha rainha dentro da minha vida. Essa ligação que eu tenho com o Exu, com as almas, que nada me assusta, que nada me atrapalha. Também tem a parte, né, a grande parte do ocultismo que eu tenho também com o Yami Oxorangá. E é muito, muito, muito bom essa energia, é muito gratificante. Porque as pessoas têm um grande defeito de colocar peso em cima de Yami Oxorangá, dizendo que cuidado com as grandes mães, cuidado com as grandes mães terra, que elas são as grandes feiticeiras. Cuidado para quem usa essa energia de modo negativo, de modo quisilado, de modo de fazer maldade para as pessoas. A energia de Yami Oxorangá é uma coisa maravilhosa para quem sabe cultuar, para quem sabe fazer um grande ebó, um agrado a Yami Oxorangá, para quem sabe fazer invocação das grandes mães, sente a energia e sabe a positividade que isso traz para a vida da gente. Estando ligada com Yami Oxorangá, a gente também está ligada com Oxum, porque Oxum é a líder nata de Yami Oxorangá. E aproveitando e já voltando também a falar de Oxum, dessa minha rainha, da minha mãe, Oxum Opará. Oxum Opará. Oxum na minha vida é aquela que também me fez renascer, é aquela que me dá energia também vital. Oxum Opará, ela é ligada com Exu, sim. Poucas pessoas entendem e falam. Conta-se um Itã que Oxum Opará, ela teve uma morada, né, com Exu, porque ela queria descobrir os mistérios e os feitiços de Exu. Então, quando ela saiu num determinado tempo de uma guerra que ela foi, num determinado povoado, e lá ela teve um confronto com o povo de Ogum, ela se abrigou no meio da floresta com Exu. E essa história, esse Tã, como se diz, me enche o coração de peito. Porque ela, naquela observação, morando com Exu, o tempo que ela passou lá, ela se encantou por Exu. E ela começou a aprender todas as magias, todos os feitiços com ele, além do que ela já sabia. E ela foi apaixonada assim por Exu. Oxum Opará, ela teve... as pessoas não contam, né? Porque até mesmo dentro da espiritualidade, tem pessoas que acham que Exu é aquele peso. É uma mistificação de falta de conhecimento. É um dogma, um grande dogma, na verdade. Mistificação, eu estaria colocando um peso e uma direção errada na palavra com que eu quis dizer e representar. Mas, enfim, são coisas que a gente fica encantada ao saber
quando a gente vai aprofundando e a gente vai estudando. Enfim, Oxum Opará, essa deusa linda, que me trouxe também Maria Padilha das Almas. O porquê eu digo isso? Porque Oxum Opará, ela tá ali ligada diretamente a Yansan. E vem todo o ocultismo junto, de ligação que eu tenho com as almas, daquela coisa de Exu, da calunga pequena, todo um mistério. Então é muito importante, muito importante. Não é só dizer, porque eu sou chorona, eu sou de Oxum. Eu sou briguenta, eu sou de Yansan. Não vamos colocar esse peso em cima dos nossos orixás, que não fica bacana, né? Principalmente nós, as pessoas que são leigas, que não têm muito conhecimento, que não são da espiritualidade, até a gente entende quando falam algumas certas grosserias assim como essa. Mas a gente que estamos dentro do culto, de matrizes africanas, afrodescendentes, a gente tem um pouquinho de obrigação de saber e de procurar entender mais como que funciona essa energia com os orixás. Como que é isso? E é isso que é fantástico. A respeito também de Oxum Opará, ela aceita como um agrado o Molocum? Aceita. Oxum Opará aceita. Mas o grande agrado mesmo a Oxum Opará é a galinha da Angola. A galinha da Angola, uma cabra branca. E não só o corte, tá? Não é só o corte, não. É da cabra fazer aquele assado para Oxum, é fazer um peixe para Oxum, que ela ama e adora. Tem também o padê que eu faço para Oxum Opará, que vai o vinho branco, a farinha e o mel. Então, você aí que tá ligado, que aguentou até o final do vídeo, saiba que existe sim padê para Oxum. Para mim, Oxum Opará, existe um padê. E esse padê é a farinha branca, a farinha de mandioca branca, é o vinho branco e o mel. E aí, você acende uma vela cor-de-rosa, porque essa é a cor de Oxum Opará. E tá ali um agrado muito simples. Quer agradar ainda mais? Coloca lá junto a erva de Oxum. Erva, vamos se dizer... pode-se dizer, né? Uma erva, uma verdura de Oxum. Digamos assim, que é a serralha. É sagrado. A serralha, gente, você pode estar fazendo banho. Você pode fazer o chá. Você pode beber. Você pode lavar o seu ori. Cantando ali... fazendo em Yorubá, o Oriki, também a reza, cantiga com Oxum, e você vai ver o equilíbrio que ela vai te dar. Eu costumo se dizer que eu era uma pessoa antes de Oxum. Quando eu tive a minha iniciação com Oxum, eu mudei, passei a ser uma pessoa mais equilibrada. Quando eu iniciei com Oxum, eu fiquei uma pessoa mais fortalecida, uma pessoa, como que eu posso dizer, mais amável, né? A gente se torna até um pouco mais atraente. Isso existe. Não digo atração amorosa, eu digo atração assim de ser uma pessoa mais benquista pelas pessoas. Que isso Oxum nos traz. E antes da gente ter esse equilíbrio com o nosso orixá, antes da gente ter esse equilíbrio com o Oxum, as pessoas têm a inveja, né? Quem é de Oxum sabe do que eu tô falando. Somos pessoas muito invejadas. Desculpa. Somos pessoas muito invejadas. Pessoas invejadas no quesito assim, a gente não passa despercebido, mas as pessoas têm inveja da gente. É uma coisa que é meio que incrível. Não dá para entender, mas quando você se inicia com Oxum, quando você sabe... que tem que se fazer aquela iniciação e você faz da maneira correta, como que tem que ser, você ganha um equilíbrio sim. Erva de Oxum, serralha, é uma coisa muito simples, você acha no meio do mato. Para quem não tem aí na sua cidade onde você mora, você pode estar procurando a comprar
ou de alguma maneira andar no meio do mato, no rio, de lugar úmido, essa erva ou verdura, se é assim que se diz, e é muito boa. Serralho a gente come até ensalada refogada, e sem saber que é uma grande erva aí de Oxum. Falando também de iniciação com a minha lebara, Dona Maria Padilha das Almas, me trouxe uma energia vital ao jogo dos búzios, ao oráculo, assim dizendo. Lembrando também que o oráculo ele não é divinatório, ele é divino. Ele é uma coisa que está ali para corrigir a sua vida. Sempre quando chega alguém comigo na mesa ali para se fazer o jogo dos búzios, eu pergunto o que a pessoa quer. Por quê? Porque esse jogo ele é para corrigir, para consertar algo. Os orixás, o oráculo em si, o jogo dos búzios, veio propriamente dita, né, pelos orixás. Coisas que eles precisavam saber em batalhas que eles iriam enfrentar, mas que lá na frente eles já tinham que se preparar para aquilo. Por isso existe o jogo dos búzios. E é assim também na linha do Oriente, do povo Oriente, né? O oráculo também, dito assim pelas cartas das nossas grandes ciganas. E engana-se também quem acha que o jogo dos búzios, propriamente dito, é só para os homens. Orumilá, Ifá Orumilá, ele entregou o jogo dos búzios ao Oxum. Por quê? Porque quando ele tinha que sair para as guerras dele, para outros lugares, ele deixava quem? Ele precisou preparar o Oxum, né? Ele teve aquele encantamento com o Oxum. E esses 16 Odus, cada um tem o seu nome, são os 16 filhos. E ele colocou esses 16 Odus para facilitar o jogo para o Oxum. E ali ela teve todo um domínio, foi entregue sim o jogo dos búzios para Oxum. E nós, mulheres, podemos sim fazer a leitura do jogo dos búzios lindamente. Principalmente as filhas de Oxum. Brincadeira, gente. Todo mundo pode fazer o jogo dos búzios. Todo mundo que tiver ali no teoria o sacerdotismo, o sacerdócio, todo mundo que quiser fazer as iniciações, ter o preparo, todo mundo que quiser fazer esse estudo, o oráculo é para todos, né? A quem tiver aquela predisposição de ter algumas renúncias, de fazer as coisas com amor, de buscar conhecimento, nunca é tarde, nunca é tarde. E quem tem um caminho na espiritualidade precisa disso, é muito importante. Veja como um dirigente de uma casa, como que ele vai fazer os agrados, os ebós aos Exus? Como que ele vai fazer as iniciações? Como que ele vai fazer assentamentos sem saber o que Exu quer? E a partir do momento que eu iniciei com Dona Maria Padilha das Almas, meu jogo dos búzios melhorou ainda mais. Quando eu assentei ali o meu bara, o orixá Exueleiro, ganhei uma energia vital ainda mais. Então, Exu, orixá, tá ligamente um ao outro. Lembrando que toda vez que você for fazer um ebó ao teu orixá, lembre-se de Exu. Exu come primeiro. Exu é a boca que tudo come. Este é o canal Culto da Ancestralidade. Meu nome é Laís, sacerdotisa de Maria Padilha das Almas e seu Zé Pilintra. Beijos de luz.